Esse exercício está todo com escala, então você percebe que esse ponto aqui é o -1, vai passar pelo -1, -2, -2, 1 e 1, 2 e 2. Esse ponto aqui é o ponto 3, 0. O gráfico de cima é a F e o gráfico de baixo é a G. Eu vou te ensinar uma parte que chama deslocamento gráfico ou transformações gráficas. Depois dessa aula, eu vou colocar 3 vídeos lá que eu gravei, tem lá no meu canal, sobre transformações gráficas. Resume o que você precisa saber quando você for deslocar gráfico. Aqui eu vou falar de forma simplificada para te passar a intuição e alguns deslocamentos, porque tem muitos. Mas eu vou te passar o principal. Então, olha só. Eu vou te dar um exemplo do gráfico da função módulo de x. Então, vou aqui no canto e vou desenhar o gráfico da função módulo de x. Ou seja, f de x igual a módulo de x. Módulo de x, você decora que é o v da vitória. Ó o v da vitória, ó. Por quê? Quando x é 1, a imagem é 1. Quando x é 2, a imagem é 2. Agora, quando x é -1, a imagem é 1. Quando x é -2, módulo de -2, a imagem é 2. Então, esse é o gráfico da função módulo de x. Sempre vale lembrar, a módulo de x é elementar. O que vai acontecer, turminha? Se você calcular ela assim, ó, f de x igual a módulo de x mais 2. Se você fizer mais 2, você vai subir 2 unidades essa função aqui. Então, esse ponto aqui é o 2, é o 0. Se você colocar aqui -2, você vai deslocar 2 unidades para baixo. Aqui, ó. 2 unidades para baixo. Então, -2. Então, se você soma fora do módulo, você desloca para cima ou para baixo. Essa é a regra. Agora, o difícil das pessoas entenderem é quando acontece isso aqui, ó. F de x igual x mais 1. O que acontece quando você soma 1 dentro do módulo? Muita gente acha que você vai deslocar uma unidade para a direita, mas é o contrário. Você tem que pensar no número que zera esse balãozinho aqui. O número que zera esse balão é quando x é -1, porque -1 mais 1 é 0. Então, você vai deslocar esse gráfico aqui uma unidade para a esquerda. Ele vai ficar aqui, ó, uma unidade para a esquerda, -1. E se tiver aqui x menos 1, então f de x igual a módulo de x menos 1, ou seja, dentro do módulo você está subtraindo uma unidade, você pensa no balão. Balãozinho, balãozinho. Que número zero esse balão? X igual a 1. Então você tem que deslocar uma unidade para a direita. Então é como se você viesse para cá e deslocasse uma unidade para a direita. Olha aí, ó, 1. Então, turminha, mexer dentro do módulo, somar uma constante ou subtrair uma constante, é deslocar ele na horizontal, para a direita ou para a esquerda. Mexer fora do módulo, ou seja, somar uma constante, um número fora do módulo, você sobe para cima ou para baixo. E por último, para a gente resolver esse exercício, é quando ele está negativo. Então, por exemplo, quando você tem assim, ó, f de x igual menos o módulo de x. O negativo, fora do módulo, ele tem o poder de girar a função no eixo x. Então, você vai fazer aqui um giro da sua função no eixo x. Então, se o v da vitória está para cima, você vai desenhar ele para baixo. Você tem um v da vitória para baixo. Tá vendo? Isso se aplica a qualquer função. Seja de primeiro grau, segundo grau, seno, cosseno, tangente, qualquer uma. Então, você vai fazer um giro, ele vai girar para baixo. Então, você precisa saber essas informações para entender esse exercício. Top. Agora, o que você tem que perceber que esse exercício se torna bem difícil? Ó, você tem que perceber que essa figura que está aqui embaixo, esse V que está aqui embaixo, porque na verdade isso aqui continuaria, né? Ó, você tem um V aqui embaixo, ele veio da sua função
modular V da vitória, ó. Ela veio daqui. Então, antes, você tinha uma G de X igual a módulo de X, tá vendo? Quando x é 1, 2 é 2. Quando x é menos 1, é 1, menos 2, menos 2. Aí, o que aconteceu? Eu vim aqui e coloquei um menos. Ah, então você colocou um menos. Então, você girou a função. Menos x, tá vendo? Você deu um giro nela. Você rotacionou ela no eixo x. Então, o negativo, você gira no x. Beleza? Top. Então, tá bom. Então, eu girei. Girei ela. Então, você sabe que essa daqui é menos o módulo de x. Agora, beleza. Agora, o que vai acontecer? Quem é essa minha função f? Essa minha função f, ela é o deslocamento da minha função modular, que é essa original aqui, ó, 3 unidades para a direita. Não é 3 unidades para a direita? Então, você teria que ter aqui, ó, x menos 3. Então, essa minha f de x, ela é x menos 3. Olha aí. Então, o x é 3. Então, você desloca 3 unidades para a direita. Então, f de x é igual a módulo de 3 menos 3, que é 0. Tudo bem até aí? Você está deslocando 3 unidades para a direita? Então, você sabe já quem é a sua f de x e você sabe quem é a sua g de x. Ele quer uma relação entre a sua f e sua g. O que é, outra coisa que você teria que saber, o que é g de 3 menos x? Ué, é você substituir na sua g, no lugar do x, esse valor de 3 menos x, tá vendo? Função composta. Então, g de 3 menos x é menos o módulo de 3 menos x. Tudo bem até aí? Entendeu o que eu fiz? 3 menos x. Agora, o que você teria que perceber que não é fácil? O que você teria que perceber que não é fácil? Turma, você teria que perceber que isso daqui é a mesma coisa que x menos 3 em módulo. Por quê? Ó, o que você vai ter que fazer aqui? Pega o x aqui e coloca, por exemplo, 1. Supondo que o x é 1. 3 menos 1, 2. Módulo de 2 é 2. Então, essa conta aqui deu menos 2. X era 1, essa conta deu menos 2. Põe 1 aqui. 1 menos 3 menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Com o negativo fora, ficou menos 2. Não mudou. Põe 10 aqui. Dá menos 7 em módulo. Resultado 7. Com o negativo fora, menos 7. Põe 10 aqui. Dá 7. Em módulo fica 7. Com o negativo menos 7. Então, você fazer essa troca aqui, ó, 3 menos x e x menos 3, não muda nada quando você tem um módulo. É isso que é difícil perceber. E aí você resolve o exercício. Então, você pode falar que o módulo de, por exemplo, x menos 7 é igual ao módulo de 7 menos x. Está dentro do módulo, o resultado é igual. Se você colocar aqui 20 e 20, dá o mesmo resultado. Se você colocar aqui 30 e 30, dá o mesmo resultado. Metralha e metralha, dá o mesmo resultado, ou seja, a mesma imagem. Percebeu isso? Vê se você percebeu isso, todo mundo. Não é fácil. Vê se foi até aí. Foi? Agora acabou. Agora acabou. Por quê? Por que acabou? Porque se você deslocar, se você colocar o 3 aqui, é como se você deslocasse 3 unidades para a direita. Então, você teria essa função g aqui embaixo, ó. Ó, assim, ó. Tá vendo? Você pega e desloca para a direita 3 unidades. Ela está aqui. O negativo é você girar no x, não é?
Então, gira ela. Na hora que você gira, ela coincide com isso aqui. Então, na verdade, resposta. Na verdade, qual que é a sua resposta? A sua G de 3 menos X é igual a menos a F de X. É isso.